Existem decisões que mudam o rumo de uma vida inteira em questão de segundos. Momentos em que o chão se abre sob nossos pés e somos forçados a escolher entre afundar na vergonha ou erguer-se das cinzas com uma força que nem sabíamos possuir. Esta é a história de Clarice, uma mulher que teve seu coração partido na frente de uma cidade inteira, mas que encontrou nas sombras do campo a coragem para recomeçar. E também é a história de Teodoro, um fazendeiro marcado por tragédias, que viu naquela mulher ferida algo que ele próprio havia perdido há muito tempo: a vontade de viver. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma história de dor, superação e um amor nascido nas circunstâncias mais improváveis possíveis. Interior de Minas Gerais, região de Diamantina, ano de 1928. O sol ainda não havia nascido completamente quando Clarice Ferreira acordou no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. Ela tinha 26 anos, cabelos castanhos longos que sua mãe havia penteado durante horas na noite anterior, olhos verdes que sempre chamavam a atenção e um coração cheio de sonhos prestes a se realizar. Pelo menos era o que ela acreditava. A casa da família Ferreira era modesta, mas digna. Seu pai, Antônio Ferreira, trabalhava como mestre de obras e tinha construído com as próprias mãos cada tijolo daquela residência. Sua mãe, Dona Albertina, era costureira respeitada na região, conhecida por seus bordados delicados que enfeitavam os vestidos das famílias mais abastadas de Diamantina. O vestido de noiva de Clarice era a obra-prima de Dona Albertina. 4 meses de trabalho meticuloso, cada ponto feito à mão, rendas importadas que a família havia comprado com economias de anos, pérolas minúsculas costuradas no corpete que brilhavam sob a luz das velas. O vestido era cor marfim, com mangas longas de renda e uma cauda que se estendia por 2 metros. Era simples quando comparado aos vestidos das noivas ricas, mas era feito com tanto amor que parecia mais valioso que qualquer peça cara. Clarice olhou-se no espelho enquanto sua mãe ajustava o véu pela 15ª vez. Ela estava bonita, isso era inegável, mas havia algo perturbador em seus olhos, uma inquietação que ela não conseguia nomear. Era como se uma voz distante estivesse tentando avisá-la de algo, mas ela estava determinada a ignorá-la. Afinal, aquele era o dia do seu casamento com Armando Vasconcelos, o homem que havia cortejado durante um ano inteiro, o homem que prometera dar-lhe uma vida confortável, segurança, respeito. Armando era filho do promotor público de Diamantina, um jovem advogado de 31 anos que acabara de abrir seu próprio escritório na rua principal da cidade. Era considerado um dos melhores partidos da região. Bonito, educado, bem falado, com um futuro promissor pela frente. Quando começou a demonstrar interesse por Clarice, a cidade inteira comentou. Afinal, ela era apenas filha de um mestre de obras, sem dote, sem conexões importantes. O que um homem como Armando Vasconcelos via nela? Durante o noivado, Armando fora atencioso e romântico. Levava Clarice para passear nas tardes de domingo. Apresentou-a aos seus amigos influentes. Falava sobre os planos que tinham juntos. Uma casa grande no alto da cidade, viagens para a capital, filhos educados nas melhores escolas. Clarice se sentia como a mocinha de um conto de fadas, mas nas últimas 3 semanas algo havia mudado. Armando tornara-se distante, suas visitas ficaram mais curtas, seus beijos mais frios. Quando Clarice perguntava se algo estava errado, ele desviava o assunto, falava sobre o estresse do trabalho, sobre casos jurídicos complexos. Ela tentou acreditar, tentou afastar os pensamentos sombrios que insistiam em invadir sua mente durante a madrugada. A cerimônia estava marcada para as 10 horas da manhã na igreja de São Francisco de Assis, uma das mais antigas e bonitas de Diamantina. 300 pessoas haviam sido convidadas. Era um número impressionante para uma moça de família simples,
Mas Armando insistira em fazer um casamento grandioso, convidando todos os que importavam na sociedade local. Às 9h30, Clarice estava na sacristia com seus pais. Seu coração batia acelerado, as mãos geladas seguravam um buquê de lírios brancos. Do outro lado da porta de madeira maciça, ela podia ouvir o murmúrio de conversas, o som do órgão sendo afinado, passos ecoando no piso de pedra da igreja. Às 10h, o padre Inácio, um homem idoso de expressão sempre serena, entrou na sacristia. Havia preocupação em seu rosto enrugado. Dona Albertina, seu Antônio? Disse ele em voz baixa. O noivo ainda não chegou. Já mandei alguém até a casa da família Vasconcelos, mas não obtive resposta. Talvez haja algum problema com a carruagem. Clarice sentiu o estômago despencar. Armando estava atrasado. 15 minutos se passaram. Depois, 30. Depois, 45. O murmúrio do outro lado da porta transformou-se em conversas abertas. Depois em reclamações, depois em especulações cruéis. Clarice podia distinguir algumas vozes. Será que ele desistiu? Coitada da moça. Eu sempre disse que essa união não fazia sentido. A família dele nunca aprovou de verdade. Cada palavra era como uma facada. Dona Albertina chorava silenciosamente, tentando se manter forte pela filha. Seu Antônio andava de um lado para o outro da sacristia, o rosto vermelho de raiva e humilhação, os punhos cerrados. Quando o relógio marcou 11h15, a porta se abriu violentamente. Não era Armando, era o pai dele, o promotor Augusto Vasconcelos, um homem imponente de bigodes grisalhos e expressão dura. Atrás dele estava Dona Leonor, mãe de Armando, uma mulher elegante que sempre tratara Clarice com frieza mal disfarçada. O promotor limpou a garganta. Sua voz era firme, quase como se estivesse em um tribunal. Senhorita Ferreira, venho em nome do meu filho trazer más notícias. Armando decidiu que o casamento não deve prosseguir. Ele pediu que eu entregasse isto à senhorita. Ele estendeu um envelope selado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Albertina soluçou alto. Seu Antônio deu um passo à frente, o rosto transfigurado pela fúria. Como assim? No dia do casamento, na frente de 300 pessoas, que tipo de homem covarde vocês criaram? O promotor ergueu a mão, um gesto imperioso. Compreendo a indignação, mas meu filho é jovem e tem responsabilidades. Uma união mal pensada traria infelicidade para ambos. Estamos dispostos a ressarcir todas as despesas da cerimônia e oferecer uma compensação pela inconveniência. Compensação, inconveniência. As palavras flutuavam no ar como insultos. Clarice pegou o envelope com mãos que tremiam violentamente. Abriu-o e leu a carta. A caligrafia perfeita de Armando, aquela mesma que escrevera tantas cartas de amor, agora escrevia sua sentença. Clarice, me perdoe por não ter coragem de dizer isso pessoalmente. Após reflexão profunda, cheguei à conclusão de que nosso casamento seria um erro. Minha carreira exige uma esposa que possa me ajudar a ascender socialmente. Alguém com as conexões certas, com a educação adequada para circular nos ambientes que preciso frequentar. Você é uma moça honesta, mas nossa diferença social é intransponível. Seria cruel com ambos prosseguir. Desejo-lhe felicidades, Armando Vasconcelos. Clarice leu a carta 2 vezes, 3 vezes. As palavras não mudavam. Ela estava sendo descartada como uma peça defeituosa, dispensada publicamente, humilhada na frente de toda a cidade. E pior, ele ousava chamar aquilo de bondade, como se estivesse fazendo um favor. Seu Antônio avançou sobre o promotor, mas Clarice segurou o braço do pai com força surpreendente. Não, disse ela, e sua voz saiu firme, mais firme do que esperava. Não vale a pena. Ela virou-se para a mãe. Mãe, pai, vocês vão sair por aquela porta e vão dispensar os convidados com dignidade. Vão agradecer a presença de todos e pedir que se retirem. Não vão se explicar. Não vão se desculpar.
Vão manter a cabeça erguida porque vocês não fizeram nada de errado. Dona Albertina segurou as mãos da filha. E você, Clarice? O que vai fazer? Clarice olhou para o vestido que vestia, para aquelas rendas que representavam anos de economias, para aquelas pérolas que simbolizavam esperanças destruídas. Algo dentro dela endureceu, cristalizou-se em determinação pura. Vou embora. Vou para um lugar onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba dessa história, onde eu possa ser qualquer coisa menos a mulher abandonada no altar. Ela lembrou-se da pequena propriedade que seu tio Geraldo havia deixado em testamento quando morreu 3 anos atrás. Uma fazenda decadente na zona rural, perto da cidade de Cerro, a 2 horas de viagem. O lugar estava praticamente abandonado, cuidado apenas por um casal de velhos caseiros. Ninguém da família se importava com aquela terra. Era perfeita para desaparecer. Enquanto seus pais saíam pela porta principal para enfrentar a multidão de curiosos, Clarice escapou pela porta dos fundos. Ainda vestida de noiva, atravessou as ruas secundárias de Diamantina como um fantasma branco. Algumas pessoas a viram e ficaram boquiabertas, mas ela não parou. Chegou em casa, trancou-se no quarto e arrancou aquele vestido com movimentos bruscos, quase violentos. Cada botão que abria era uma promessa quebrada. Cada camada de tecido que removia era uma ilusão desfeita. Vestiu roupas simples de viagem, fez uma trouxa com o essencial, algumas mudas de roupa, documentos, o pouco dinheiro que havia guardado, uma foto da família. Desceu e encontrou a casa vazia. Melhor assim. Deixou um bilhete. Estou indo para a fazenda do tio Geraldo. Vou ficar bem. Amo vocês. Então saiu, caminhou até a estação e comprou uma passagem na carroça postal que fazia o trajeto até Cerro. A viagem foi longa e silenciosa. Clarice olhava a paisagem mudar, as montanhas áridas, os campos secos, as pequenas propriedades espalhadas. Cada quilômetro que se afastava de Diamantina era um alívio, mas também uma ferida que sangrava. Ela havia perdido tudo: noivo, futuro, reputação, dignidade, mas se recusava a perder a si mesma. Quando finalmente chegou à fazenda ao entardecer, encontrou um lugar ainda mais decadente do que lembrava. A casa principal era pequena, de paredes de adobe descascadas, telhado de telhas vermelhas com algumas faltando, janelas empoeiradas. Ao redor, terras que um dia foram cultivadas, mas agora estavam tomadas pelo mato. Um curral vazio, uma horta abandonada. Apenas algumas galinhas magricelas ciscavam no terreiro. Do interior da casa saíram 2 figuras: seu Domingos e Dona Neuza, o casal de idosos que cuidava do lugar. Ambos pareceram chocados ao ver Clarice ali, sozinha, sem bagagem, com olhos vermelhos de choro. "Menina Clarice!", exclamou Dona Neuza, enxugando as mãos no avental surrado. "O que aconteceu? Cadê sua família?" "Vim sozinha", respondeu Clarice, tentando manter a voz firme. "Preciso ficar aqui por um tempo. Espero que não se importem." Dona Neuza não fez perguntas indiscretas. Apenas abriu os braços e Clarice desabou naquele abraço, chorando pela primeira vez desde a humilhação na igreja. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir-se vazia, até adormecer exausta em um quarto minúsculo com cheiro de mofo e uma cama de palha. Mas o que Clarice não sabia, enquanto dormia seu sono pesado e doloroso, era que sua história estava apenas começando. Porque a 7 léguas dali, em uma fazenda imensa chamada Bela Aurora, um homem chamado Teodoro Sampaio olhava pela janela de seu casarão vazio, perdido em pensamentos sombrios, sem imaginar que em breve sua vida cruzaria com a de uma mulher despedaçada, e que juntos eles encontrariam algo que ambos julgavam impossível: uma razão para acreditar no amanhã. Os primeiros dias de Clarice naquela fazenda abandonada foram uma mistura de dor e descoberta. Ela acordava antes do sol nascer, não porque quisesse, mas porque o peso no peito não a deixava dormir.
As noites eram as piores, quando o silêncio do campo amplificava os pensamentos que ela tentava evitar durante o dia. Ela revivia cada momento daquela manhã terrível. A espera interminável na sacristia, os murmúrios cruéis dos convidados, a expressão dura do promotor, as palavras frias de Armando na carta. Cada lembrança era uma ferida que se recusava a cicatrizar. Mas Clarice se forçou a se manter ocupada. Ajudava Dona Neuza na cozinha, aprendendo receitas simples que nunca precisara fazer antes. Ajudava seu Domingos a cuidar das galinhas, a consertar cercas quebradas, a limpar a pequena horta que estava invadida por ervas daninhas. O trabalho era duro, suas mãos delicadas logo ficaram calejadas, sua pele clara bronzeou sob o sol implacável do campo. Mas havia algo terapêutico naquilo. A repetição, a simplicidade, a sensação de estar construindo algo com as próprias mãos, mesmo que fosse apenas um canteiro de verduras. Seu Domingos era um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Ele tinha 68 anos, corpo curvado pelos anos de trabalho pesado, mãos calejadas que pareciam pedra, mas olhos gentis que observavam tudo com atenção. Dona Neuza era mais jovem, talvez 62, baixinha e redonda, com um rosto que parecia feito para sorrir, embora seus olhos carregassem a tristeza de quem viveu muito e perdeu mais ainda. Eles tratavam Clarice com carinho discreto, dando-lhe espaço quando percebiam que ela precisava ficar sozinha, mas oferecendo companhia silenciosa quando a viam à beira das lágrimas. As cartas de seus pais chegaram na segunda semana. Eram cartas cheias de amor e preocupação. Contavam como a cidade inteira comentara o escândalo, como a família Vasconcelos se trancara em casa envergonhada, como alguns comerciantes haviam deixado de cumprimentar o promotor nas ruas, como seu pai mantinha a cabeça erguida apesar de tudo. "Você não fez nada de errado", escrevia Dona Albertina com caligrafia trêmula. "Você é forte, minha filha, mais forte do que imagina. Volte quando estiver pronta. Estaremos esperando." Clarice respondia às cartas, garantindo que estava bem, que o trabalho no campo a estava ajudando, que Dona Neuza e seu Domingos cuidavam dela. Não mencionava as noites insones, não mencionava a raiva que sentia quando pensava em Armando, não mencionava o medo do futuro que a assombrava. Foi em uma tarde abafada de fevereiro, quase um mês após sua chegada, que Clarice ouviu o som de cavalos se aproximando. Ela estava na horta, de joelhos na terra, arrancando raízes teimosas de uma planta invasora. Seu Domingos estava consertando o telhado do galinheiro. Dona Neuza preparava o almoço na cozinha. Visitantes eram raros ali. A fazenda ficava no meio do nada, longe das estradas principais. Clarice levantou-se, limpando as mãos sujas no avental de algodão cru. Eram 2 cavaleiros. À medida que se aproximavam, ela conseguiu distinguir melhor suas figuras. O homem à frente montava com postura ereta, quase militar. Devia ter uns 38 anos, alto, ombros largos, usando roupas de viagem de boa qualidade, mas empoeiradas pela estrada. Tinha cabelos negros com alguns fios brancos nas têmporas, barba bem cuidada, olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo. O segundo homem era claramente um empregado, mais jovem, levando sacolas de viagem. Seu Domingos desceu do telhado e foi ao encontro dos visitantes com cautela. "Boa tarde, senhores. Posso ajudar?" O homem à frente desmontou com movimentos fluidos. "Boa tarde. Meu nome é Teodoro Sampaio. Sou proprietário da fazenda Bela Aurora, na região de Milho Verde. Estou procurando a propriedade da família Ferreira. Me disseram na cidade que seria por aqui." Clarice sentiu uma pontada de medo irracional. Alguém a procurava, mas o sobrenome estava certo e o homem não parecia conhecê-la. Aproximou-se lentamente, ainda consciente de sua aparência desalinhada. "Eu sou Clarice Ferreira. Esta propriedade pertenceu ao meu tio. Como posso ajudá-lo?" Teodoro virou-se para ela. Seus olhos a estudaram rapidamente, não com desrespeito, mas com interesse genuíno. "Senhorita Ferreira, perdoe a intrusão. Vim falar sobre negócios.
Tenho interesse em adquirir terras nesta região para expandir minha produção de gado. Soube que esta propriedade está praticamente abandonada e imaginei que a família pudesse estar interessada em vender. Clarice sentiu irritação imediata. Quem lhe disse que está abandonada? O cartório de Cerro mencionou que não há registro de cultivo ativo há anos. Apenas caseiros mantendo o básico. Assumi que... O senhor assumiu errado, cortou Clarice, mais ríspida do que pretendia. Esta propriedade não está à venda. Estou aqui justamente para reconstruí-la. Teodoro arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso. Entendo. Mas posso fazer uma oferta generosa. Esta terra, embora negligenciada, tem potencial razoável para a criação de gado. Solo adequado, acesso à água, localização estratégica. A forma como disse negligenciada irritou Clarice profundamente, como se ela fosse incompetente, como se não soubesse o valor das coisas, como se fosse apenas mais uma mulher ignorante que precisava de um homem para tomar decisões. Senhor Sampaio, disse ela com voz firme, cruzando os braços, agradeço seu interesse, mas minha resposta é não. Esta terra não está à venda por nenhum valor. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Ela virou-se para voltar à horta, mas a voz dele a deteve. Perdoe-me se soei insensível. Não era minha intenção desvalorizar seu esforço. Apenas pensei em fazer uma proposta honesta. Havia algo diferente em seu tom agora, menos comercial, mais humano. Respeito sua decisão. Clarice virou-se novamente. Pela primeira vez, olhou realmente para Teodoro Sampaio. Viu cansaço profundo em seu rosto, olheiras escuras, linhas de tensão ao redor da boca. E algo mais, uma tristeza pesada que ela reconhecia, porque via a mesma tristeza no espelho todos os dias. O senhor veio de longe, disse ela, suavizando o tom. Dona Neuza, pode preparar café para os senhores antes de voltarem? Teodoro hesitou, claramente não esperando hospitalidade após a recusa. Não queremos causar transtorno. Não é transtorno, é educação básica do interior. Venham. Dona Neuza preparou café forte e pão de queijo ainda quente. O empregado de Teodoro foi levado por seu Domingos para comer nos fundos. Clarice e Teodoro sentaram-se na varanda em duas cadeiras velhas de balanço com uma mesinha carcomida entre eles. Beberam em silêncio por alguns minutos. A senhorita vive aqui sozinha? Perguntou ele finalmente. Com os caseiros. Estou cuidando da propriedade temporariamente. Temporariamente? Ele repetiu. Então talvez no futuro a situação mude. Clarice quase sorriu. Ou talvez eu decida ficar permanentemente e fazer desta terra algo produtivo. A senhorita tem experiência com agricultura? Com criação? Nenhuma, admitiu Clarice. Mas estou aprendendo. Seu Domingos sabe muito, e o que não sei, posso aprender nos livros. Teodoro tomou mais um gole de café, estudando-a com interesse renovado. Não é fácil, especialmente sem capital inicial, sem equipamentos, sem mão de obra suficiente. Por que o senhor se importa? Perguntou Clarice diretamente. Se não vou vender, por que dar conselhos? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte onde montanhas distantes desenhavam silhuetas recortadas. Porque sei como é tentar recomeçar quando tudo desmoronou, disse finalmente, voz mais baixa. Sei como é querer construir algo novo sobre ruínas. Clarice sentiu algo se mexer dentro dela. Reconhecimento. O senhor também está recomeçando? Teodoro olhou para ela e pela primeira vez sua máscara de fazendeiro sério se rachou. Minha esposa morreu há 3 anos. Febre tifoide. 3 dias de agonia que não consegui impedir. Meu filho tinha 5 anos. 6 meses depois, ele morreu afogado no açude da fazenda enquanto eu estava nos pastos distantes. Desde então, trabalho sem parar, porque se eu parar, se eu ficar quieto, os pensamentos vêm e me destroem. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que reconheciam a dor uma da outra. Sinto muito, disse Clarice, e ela realmente sentia.
Deve ser insuportável. É, admitiu Teodoro. Mas a vida continua, dizem. Ou fingimos que continua até que um dia, talvez, seja verdade. Clarice sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela queria contar sua própria história, dividir sua própria dor, mas as palavras ficaram presas na garganta. Teodoro percebeu. A senhorita também está fugindo de algo, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Vejo nos seus olhos a mesma expressão que vejo no espelho. Fui deixada no altar. Clarice ouviu-se dizer, as palavras saindo antes que pudesse impedi-las. No dia do casamento, na frente de 300 pessoas, porque não era boa o suficiente socialmente. Teodoro não demonstrou choque ou pena. Apenas assentiu lentamente. Então você sabe o que é ser descartado, ser considerado insuficiente. Sim, sussurrou Clarice. Sei exatamente. Eles ficaram sentados em silêncio compartilhado. Quando Teodoro finalmente se levantou para partir, ele se virou para Clarice. Se mudar de ideia sobre a venda, a oferta permanece. Mas se decidir ficar e trabalhar esta terra, pode me procurar se precisar de conselho. Vizinhos devem se ajudar. Vizinhos? Clarice ergueu uma sobrancelha. 7 léguas de distância faz de nós vizinhos? No interior faz. Especialmente quando há tão poucos que entendem o que é recomeçar sozinho. Ele montou seu cavalo, acenou com o chapéu e partiu com seu empregado. Clarice ficou na varanda até eles desaparecerem no horizonte. Algo naquele encontro a havia mexido profundamente. Era a primeira vez desde a humilhação que alguém a tratava como igual, sem pena, sem julgamento. E pela primeira vez em semanas, Clarice se pegou pensando em outra coisa além de sua dor. Naquela noite, enquanto escrevia aos pais, mencionou brevemente: um fazendeiro veio hoje querendo comprar a propriedade. Recusei, mas nossa conversa me fez pensar que talvez eu possa realmente transformar este lugar em algo produtivo. Não mencionou os olhos tristes de Teodoro Sampaio, nem a forma como ele falara de recomeços. Algumas coisas eram pessoais demais, até para compartilhar com a família. E agora preciso te perguntar algo. Se você estivesse no lugar de Clarice, teria dado uma chance para aquele fazendeiro viúvo que carregava suas próprias cicatrizes? Ou teria mantido as muralhas bem erguidas ao redor do coração? Escreve nos comentários, quero saber o que vocês fariam nessa situação. E já aproveita para deixar aquele like neste vídeo, porque a história está apenas começando e o que vem a seguir vai te surpreender completamente. Os dias se transformaram em semanas. Clarice mergulhou no trabalho com intensidade quase obsessiva. Acordava com os primeiros raios de sol antes mesmo das galinhas começarem a cacarejar. Trabalhava na horta até as mãos sangrarem, consertava cercas até os braços doerem, limpava a casa até o corpo gritar por descanso. À noite caía na cama exausta demais para pensar, mas nunca cansada o suficiente para apagar completamente as lembranças. Seu Domingos ensinou-a a reconhecer as plantas boas das ervas daninhas, a preparar a terra para plantio, a colher no momento certo. Dona Neuza ensinou-a a fazer sabão de cinzas, a conservar alimentos, a costurar roupas de trabalho. Clarice absorvia tudo com sede de conhecimento. Cada habilidade nova era uma pequena vitória, uma prova de que podia sobreviver sozinha, de que não precisava de um marido para ter valor. Mas nas noites silenciosas, quando o trabalho do dia terminava e ela ficava sozinha com seus pensamentos, a raiva voltava. Raiva de Armando por sua covardia. Raiva da família Vasconcelos por sua arrogância. Raiva da sociedade que julgava uma mulher pelo homem que escolhia, ou pior, que a rejeitava. Raiva de si mesma por ter acreditado, por ter sido ingênua, por ter investido tanto em um futuro que nunca foi real. Foi em uma tarde de março que Clarice foi à cidade de Cerro pela primeira vez desde que chegara. Precisava comprar ferramentas, sementes, algumas coisas que não tinham na fazenda. Dona Neuza insistiu em acompanhá-la. Cerro era menor que Diamantina,
uma cidade histórica com igrejas coloniais e ruas de pedra irregular. Clarice apreciava o anonimato. Ninguém a conhecia ali. Ninguém sussurrava sobre ela nas esquinas. Estavam na loja de ferragens, Clarice examinando enxadas com a seriedade de quem finalmente entendia para que serviam, quando ouviu uma voz familiar. Senhorita Ferreira. Ela se virou e encontrou Teodoro Sampaio entrando na loja, parecendo genuinamente surpreso de vê-la. Senhor Sampaio, ela cumprimentou, sentindo o coração acelerar inexplicavelmente. Fazendo compras também? Sempre há algo que precisa ser consertado em uma fazenda, respondeu ele com um meio sorriso. E a senhorita? Começando seus planos? Tentando, admitiu Clarice. Mas confesso que estou perdida em meio a tantas opções. Não sei direito o que preciso. Teodoro hesitou brevemente, depois ofereceu. Se quiser, posso ajudá-la a escolher. Tenho alguma experiência com ferramentas. Clarice avaliou a oferta. Parte dela queria recusar por puro orgulho, mas a parte prática reconhecia que realmente precisava de ajuda. Agradeço, disse finalmente. Durante a hora seguinte, Teodoro a guiou pela loja com paciência surpreendente. Explicava para que servia cada ferramenta, quais eram essenciais, quais podiam esperar. Nunca foi condescendente, nunca a tratou como incapaz. Apenas compartilhava conhecimento como quem ensina um igual. Esta foice é melhor para cortar mato alto, explicava. Este machado tem o peso certo para rachar lenha sem cansar demais. Estas sementes de feijão são resistentes à seca. Clarice absorvia tudo, fazendo anotações mentais. Quando chegou ao balcão para pagar, havia selecionado um conjunto básico, mas completo. O valor consumiu boa parte de suas economias, mas era investimento necessário. Posso dar uma sugestão? Disse Teodoro enquanto ela pagava. Depende da sugestão, respondeu Clarice cautelosamente. Há uma senhora que conheço, Dona Josefa, tem uma pequena propriedade perto da minha. Ela cria porcos com maestria. Se a senhorita está pensando em criação, ela poderia vender alguns leitões e dar conselhos. Posso apresentá-la, se quiser. Clarice considerou. Era um gesto gentil, útil. Isso seria muito útil. Obrigada. Vou estar supervisionando cercas na região da sua propriedade semana que vem. Posso passar e levá-la até a propriedade de Dona Josefa, se for conveniente. Clarice sentiu algo estranho no peito. Antecipação, nervosismo. Não quero causar transtorno. Não é transtorno. Vizinhos se ajudam, lembra? Havia algo no jeito que ele dizia vizinhos, que fazia Clarice sorrir levemente. Então agradeço. Qualquer dia serve. Quinta-feira pela manhã, então. Passo por volta das 8 horas. Eles se despediram na porta da loja. No caminho de volta, Dona Neuza comentou. Parece um homem de bem esse fazendeiro, educado, prestativo. Parece, concordou Clarice, não querendo elaborar sobre o que sentia em relação a Teodoro Sampaio. Na quinta-feira seguinte, Teodoro chegou pontualmente. Desta vez, trouxe um cavalo extra para Clarice. Ela não era cavaleira experiente, mas conseguiu montar com alguma dignidade. A cavalgada até a propriedade de Dona Josefa levou 50 minutos por trilhas estreitas entre morros. Teodoro manteve um ritmo confortável, ocasionalmente apontando pontos de referência. Aquela formação rochosa marca a divisa norte da minha fazenda. Aquele vale sempre tem água, mesmo na seca. Aquelas árvores altas são sapucaias, madeira valiosa. Dona Josefa era uma mulher de 55 anos, forte como um touro, com mãos enormes e um sorriso contagiante. Sua propriedade era pequena, mas impecável. Os chiqueiros eram limpos, bem construídos, os porcos saudáveis e bem alimentados. Senhorita Clarice, quer começar com quantos? Perguntou após Teodoro fazer as apresentações. Aconselho 3 leitoas. Em 6 meses, estão prontas para reprodução e pode expandir. Clarice fez perguntas sobre alimentação, doenças, construção de chiqueiros, mercado.
Dona Josefa respondia com entusiasmo, claramente feliz em compartilhar conhecimento. No final, Clarice comprou 3 leitoas que seriam entregues na semana seguinte, junto com instruções detalhadas. No caminho de volta, Teodoro estava mais relaxado, mais falante. A senhorita aprende rápido, fez todas as perguntas certas. Não posso me dar ao luxo de errar por ignorância, respondeu Clarice. Cada decisão precisa ser bem pensada. Ele olhou para ela com expressão indecifrável. A senhorita fala como alguém que aprendeu isso da forma difícil. Clarice não respondeu imediatamente. Cavalgaram em silêncio por alguns minutos. Todos aprendemos lições difíceis eventualmente, disse finalmente. Verdade, concordou Teodoro suavemente. Mas alguns pagam preços mais altos que outros. Havia dor em sua voz, que fez Clarice olhar para ele. O senhor ainda pensa neles todos os dias? Em sua esposa e filho? Teodoro não fingiu não entender. Todos os dias. Acordo pensando no que poderia ter feito diferente. Durmo pensando nos momentos que desperdicei. É um peso que nunca diminui, apenas aprende-se a carregar. E a fazenda? Ajuda? Às vezes. O trabalho distrai, mas a casa é grande demais, silenciosa demais. Cada cômodo tem lembranças. Às vezes penso em vender tudo, ir para outro lugar, recomeçar de verdade. Por que não faz? Perguntou Clarice. Medo, admitiu Teodoro com honestidade brutal. Medo de que mudar de lugar não mude o que sinto, de que eu leve a dor comigo de qualquer forma. Pelo menos aqui conheço cada pedra, cada árvore. É familiar. Clarice entendeu perfeitamente. É por isso que fugi, porque ficar em Diamantina seria viver eternamente como aquela que foi deixada no altar. Aqui posso ser só Clarice, sem história, sem julgamentos. E está funcionando? Perguntou Teodoro. Estar longe? Clarice pensou honestamente. Às vezes sim, às vezes não. A raiva ainda está aqui, a humilhação ainda dói, mas pelo menos posso respirar. Pelo menos posso tentar descobrir quem sou, além daquela mulher despedaçada na igreja. Eles chegaram à fazenda de Clarice ao meio-dia. Teodoro desmontou para ajudá-la. Quando seus pés tocaram o chão, Clarice tropeçou levemente, desacostumada com tantas horas a cavalo. Teodoro a segurou pelo braço, estabilizando-a. Por um momento, ficaram muito próximos. Clarice olhou nos olhos escuros dele e viu algo além de tristeza. Viu interesse, cautela, esperança tímida. Obrigada, disse ela, afastando-se rapidamente, pela ajuda, com os porcos e tudo mais. Não precisa agradecer, respondeu Teodoro, mantendo distância respeitosa. Foi um prazer. Se precisar de qualquer outra coisa, sabe onde me encontrar. Ele montou novamente, acenou e partiu. Clarice ficou parada, observando-o desaparecer na trilha. Seu coração batia acelerado de uma forma que não tinha nada a ver com a cavalgada. Dona Neuza apareceu na porta com um sorriso conhecedor. Esse fazendeiro está interessado em mais do que terras, menina. Dona Neuza, Clarice sentiu o rosto queimar. Não seja ridícula. Sou velha, não sou cega. E você também está interessada, mesmo que não admita. Clarice não respondeu. Apenas entrou na casa, mas seu coração ainda batia descompassado. E pela primeira vez, desde a humilhação, permitiu-se pensar. E se? As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável na rotina de Clarice. Teodoro começou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma desculpa plausível. Estava passando pela região, trouxe sementes que sobraram em sua fazenda, veio verificar como os porcos estavam se adaptando. Cada visita durava um pouco mais que a anterior. Eles conversavam na varanda, compartilhando café e histórias, descobrindo pontos em comum surpreendentes. Clarice aprendeu que Teodoro tinha 39 anos, não 38 como pensara inicialmente, que construíra sua fazenda sozinho, começando com nada aos 22 anos, trabalhando até as mãos sangrarem, que amara sua esposa, Ana Luísa, desde os 15 anos, quando a viu pela primeira vez na feira de milho verde, que a morte dela e depois do filho, Rafael,
havia quebrado algo fundamental dentro dele. Passei 2 anos apenas existindo, contou ele em uma tarde nublada. Acordava, trabalhava, dormia, sem sentir nada, como se estivesse morto por dentro. E agora? Perguntou Clarice suavemente. Ainda sente vazio? Teodoro olhou para ela com intensidade que fez seu coração pular. Menos do que antes. Recentemente, tenho sentido, não sei se é esperança, mas algo parecido. Havia significado óbvio naquelas palavras, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear o que crescia entre eles. Clarice também se abriu lentamente. Contou sobre Armando, sobre os meses de noivado, onde tudo parecia perfeito, sobre como ele mudou nas últimas semanas, ficando distante, frio. Eu sabia, admitiu com voz baixa. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas tinha medo de perguntar, medo da resposta. Preferi ignorar os sinais até que fosse tarde demais para mudar qualquer coisa. Não foi culpa sua, disse Teodoro com firmeza. Ele foi covarde. Deveria ter terminado antes, com honestidade, não abandoná-la no altar, como se você não valesse nem uma explicação cara a cara. Mas talvez ele estivesse certo, disse Clarice, expressando o medo que a assombrava. Talvez eu realmente não fosse boa o suficiente. Talvez... Pare, interrompeu Teodoro, pegando sua mão. Foi a primeira vez que se tocaram intencionalmente. Ele não estava certo. Ele era fraco demais para enfrentar a sociedade, para escolher o que queria de verdade. Isso não diz nada sobre seu valor. Diz tudo sobre a fraqueza dele. Clarice sentiu lágrimas quentes escorrerem. Teodoro não tentou enxugá-las, apenas segurou sua mão firme, oferecendo presença sólida. Quando ela finalmente se recompôs, sussurrou. Obrigada. Por isso, por ouvir, por não me julgar. Nunca, prometeu ele, nunca julgaria você. Os meses passaram. Abril virou maio. Maio virou junho. A fazenda de Clarice começou a mostrar sinais reais de progresso. A horta produzia verduras suficientes para vender no mercado de Cerro. Os 3 porcos haviam se multiplicado em 9. Seu Domingos conseguira plantar uma pequena área de milho que crescia saudável. Clarice sentia orgulho genuíno ao olhar para aquela terra que estava transformando com as próprias mãos. E Teodoro estava sempre por perto. Às vezes, levava seu Domingos para ajudar em tarefas mais pesadas. Outras vezes, trazia ferramentas emprestadas. Certa vez apareceu com 2 trabalhadores seus para consertar o telhado da casa que ameaçava desabar. Não posso pagar por isso, protestou Clarice. Não estou pedindo pagamento, respondeu Teodoro. Estou ajudando uma amiga. Amiga. A palavra deveria ser reconfortante, mas Clarice sentiu decepção inexplicável, porque em algum momento, sem perceber exatamente quando, seus sentimentos haviam mudado. Não era mais apenas gratidão ou camaradagem. Era algo mais profundo, mais assustador. Era atração, respeito, admiração. Não, ela não podia nomear aquilo. Era cedo demais. Era arriscado demais. Mas Teodoro parecia lutar com os mesmos sentimentos. Clarice percebia a forma como ele olhava para ela quando pensava que não estava sendo observado. A maneira como encontrava desculpas para ficar perto, como suas mãos se demoravam ao ajudá-la a desmontar do cavalo, como sua voz ficava mais suave quando falava com ela. Havia tensão crescente entre eles, não desconfortável, mas carregada de possibilidades não ditas. Foi em uma noite de lua cheia, em julho, que tudo mudou. Teodoro apareceu inesperadamente ao anoitecer, cavalgando rápido, com expressão tensa. Clarice! Chamou, desmontando antes mesmo do cavalo parar completamente. Preciso de ajuda. Um dos meus trabalhadores se feriu gravemente. Machado escorregou, corte profundo na perna. Perco muito sangue. O médico mais próximo está a 2 horas de distância. Dona Neuza sabe fazer curativos, não sabe? Eu sei, respondeu Clarice sem hesitar. Aprendi com minha mãe. Vou pegar minhas coisas. 5 minutos depois, estava montada atrás de Teodoro,
braços ao redor de sua cintura enquanto cavalgavam rapidamente através da noite. Podia sentir a tensão em seus músculos, o medo pelo trabalhador ferido. Chegaram à fazenda Bela Aurora em tempo recorde. Era a primeira vez que Clarice via a propriedade de Teodoro. Mesmo na escuridão, dava para perceber que era imensa. Um casarão grande no centro, várias construções secundárias, currais enormes, tudo organizado e bem cuidado. Foram direto para os alojamentos dos trabalhadores. O ferido era um jovem de talvez 20 anos, deitado em um catre, o rosto pálido de dor e perda de sangue. A perna direita estava envolta em panos ensanguentados. Outros trabalhadores estavam ao redor, sem saber o que fazer. Clarice assumiu o controle imediatamente. Preciso de água fervida, panos limpos, agulha e linha, cachaça. Enquanto reuniam os materiais, ela examinou o ferimento. Era profundo, mas limpo. Nenhum sinal de que havia atingido artérias principais, senão ele já estaria morto. Vai doer, avisou ela ao rapaz. Mas preciso limpar e costurar, entendeu? Ele assentiu, mordendo um pedaço de couro que alguém lhe ofereceu. Clarice trabalhou com mãos firmes, limpando a ferida com água fervida e cachaça, depois costurando com pontos pequenos e precisos. O rapaz gritou abafadamente, mas aguentou. Teodoro segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso. Quando Clarice terminou, enfaixou a perna com panos limpos e deu instruções aos outros trabalhadores sobre cuidados. Mantenham limpo, troquem o curativo 2 vezes ao dia, se aparecer vermelhidão ou pus, me chamem imediatamente. Teodoro a levou para fora, respirando aliviado. Você salvou a vida dele, obrigado. Fiz o que qualquer pessoa faria, disse Clarice, limpando as mãos ensanguentadas. Mas ele precisa descansar. Nada de trabalho por pelo menos 3 semanas. Já está escuro demais para você voltar, disse Teodoro, olhando para o céu noturno. Fique. Há quartos de sobra no casarão. Amanhã de manhã te levo de volta. Clarice hesitou. Passar a noite na casa de um homem solteiro era arriscado para sua reputação, mesmo que fosse inocente. Mas estava exausta e a cavalgada noturna seria perigosa. Está bem, mas apenas porque é tarde. Teodoro a levou para o casarão. Por dentro, era ainda mais impressionante. Móveis de qualidade, pisos de madeira encerada, paredes com quadros e fotografias. Mas havia algo triste naquela beleza, algo vazio. Era uma casa grande demais para um homem sozinho. Teodoro mostrou-lhe um quarto de hóspedes. Vou pedir para a cozinheira preparar algo para você comer. Descanse. Mas Clarice não conseguia descansar. Depois de comer e tomar banho, vagou pela casa. Encontrou Teodoro na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro, olhando para o fogo na lareira. Ele tinha uma foto nas mãos. Posso entrar? Perguntou ela suavemente. Ele acenou, guardando a foto rapidamente. Mas Clarice já havia visto. Uma mulher bonita com um menino pequeno nos braços. Sua família, disse ela, sentando-se na poltrona ao lado. Sim, respondeu Teodoro com voz rouca. Ana Luísa e Rafael, tirada 2 meses antes dela adoecer. Eles pareciam tão felizes. Você também parecia feliz, disse Clarice, porque na foto havia um homem ao fundo, sorrindo. Era, admitiu Teodoro. Antes de tudo desmoronar, ficaram em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo. Então Teodoro falou, voz baixa, mas intensa. Quando te conheci, pensei apenas em terras, negócios, expansão. Mas você me fez sentir algo que pensei estar morto. Fez-me lembrar que ainda sou humano, que ainda posso sentir além de dor. Clarice sentiu o coração disparar. Teodoro, sei que é cedo, continuou ele, virando-se para olhá-la. Sei que você ainda está se curando. Eu também estou. Mas não consigo parar de pensar em você, nas suas mãos calejadas trabalhando a terra, no jeito que você sorri quando colhe um legume perfeito, na força que demonstra todos os dias. Você é extraordinária, Clarice. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Não sou extraordinária. Sou apenas uma mulher que foi quebrada e está tentando se recolher. Você não está quebrada.
disse Teodoro com firmeza, ajoelhando-se na frente dela, segurando suas mãos. Você foi ferida, sim, mas feridas cicatrizam, e você está mais forte agora do que era antes. Vejo isso todos os dias. Tenho medo, admitiu Clarice, voz quebrando. Medo de confiar novamente. Medo de me entregar e ser destruída outra vez. Eu também tenho medo, confessou Teodoro. Medo de amar e perder novamente. Mas tenho mais medo de viver o resto da vida sozinho, sem nunca ter tentado. Eles ficaram assim, olhos nos olhos, mãos entrelaçadas, coração contra coração. Então Teodoro se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Clarice não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como o despertar de um sono longo e frio. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas e esperanças tímidas. Quando se afastaram, Clarice estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Ainda tenho medo, sussurrou. Eu também, respondeu Teodoro. Mas vamos ter medo juntos, vamos nos curar juntos, vamos construir algo novo sobre as ruínas do que perdemos. Naquela noite, Clarice dormiu no quarto de hóspedes, mas pela primeira vez em meses dormiu em paz. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez houvesse vida após a destruição, que talvez o amor não fosse sempre traição, que talvez ela merecesse felicidade. Os meses que se seguiram foram de transformação profunda. Teodoro e Clarice não apressaram nada. Ambos carregavam feridas demais para serem imprudentes, mas construíram algo sólido, passo a passo, dia a dia. Teodoro ajudou Clarice a expandir sua pequena fazenda. Trouxe mais trabalhadores, ensinou técnicas de cultivo, investiu em melhorias, sem nunca fazer parecer caridade, sempre respeitando seu orgulho. Clarice, por sua vez, trouxe vida de volta ao casarão vazio de Teodoro. Não morou lá imediatamente, seria escandaloso, mas visitava com frequência. Reorganizou os cômodos, plantou flores no jardim abandonado, encheu aqueles espaços silenciosos com risos e conversas. Os trabalhadores de Teodoro notaram a mudança no patrão. Ele sorria mais, trabalhava com mais leveza, parecia ter redescoberto alegria. As cartas de Clarice para os pais mudaram de tom. Onde antes havia apenas descrições de trabalho e esforço, agora havia menções cautelosas a um amigo fazendeiro que tem me ajudado muito, e depois alguém especial que conheci, e finalmente um homem bom que me faz acreditar em novos começos. Dona Albertina e seu Antônio ficaram felizes, mas também preocupados. Pediram para conhecê-lo. Clarice prometeu que em breve. Foi em setembro, 6 meses após se conhecerem, que Teodoro levou Clarice para um lugar especial, o topo de uma colina em sua propriedade, de onde se via 3 vales diferentes. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e roxo. Estava ventando suavemente e Clarice teve que segurar o chapéu para não voar. Venho aqui quando preciso pensar, disse Teodoro, descendo do cavalo e ajudando-a a descer. É onde me sinto mais perto de Ana Luísa e Rafael, onde converso com eles em pensamento. Clarice sentiu uma pontada de insegurança. Estaria sempre competindo com fantasmas? Teodoro percebeu sua hesitação e segurou sua mão. Trouxe você aqui porque quero que saibam sobre você. Quero que, de alguma forma, abençoem o que estou prestes a fazer. Ele se ajoelhou na terra vermelha, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel simples, de ouro, com uma pequena esmeralda. Não é ostentoso, disse ele, voz tremendo levemente. Mas é honesto, como tudo que quero construir com você. Clarice Ferreira, você me ensinou a viver novamente. Me mostrou que é possível ser feliz após a tragédia. Que é possível amar sem esquecer o que perdemos. Não estou pedindo para você substituir ninguém, nem estou tentando substituir o que você perdeu. Estou pedindo para construirmos algo novo, nosso, verdadeiro. Você aceita casar comigo? Clarice olhou para aquele homem ajoelhado, com olhos cheios de esperança e medo, com um passado doloroso e um futuro incerto.
Olhou para o anel simples que representava promessas honestas, não palavras vazias. Olhou para si mesma, para a mulher que se tornara, mais forte, mais sábia, mais inteira do que antes da destruição. Sim, disse ela, e sua voz saiu firme, sem hesitação. Sim, quero construir algo novo com você. Quero ser sua parceira, sua companheira, sua igual. Sim, Teodoro, aceito. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Era um começo, não um final. Era a promessa de trabalho duro, de desafios, de momentos difíceis. Mas também era a promessa de companheirismo, de amor construído sobre respeito mútuo, de cura compartilhada. O casamento aconteceu 3 meses depois, em dezembro, em uma cerimônia pequena e íntima. Nada como aquele casamento grandioso que Clarice quase teve. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. Seus pais viajaram de Diamantina, Dona Albertina chorando de felicidade ao ver a filha radiante de verdade, não apenas fingindo. Seu Antônio apertou a mão de Teodoro com força e disse: "Cuide dela, ou terá que se entender comigo." Teodoro prometeu solenemente: "Com minha vida." Dona Neuza e seu Domingos estavam lá, orgulhosos como se Clarice fosse filha deles. Dona Josefa, que vendera os porcos, e outros vizinhos que Clarice fizera nos meses vivendo no interior. Era uma comunidade pequena, mas verdadeira. Ninguém ali julgava. Ninguém sussurrava sobre o passado. Todos celebravam o presente. Quando o padre abençoou a união e declarou-os marido e mulher, Clarice olhou nos olhos de Teodoro e viu não apenas amor, mas parceria. Viu respeito, admiração, compromisso verdadeiro. E pela primeira vez desde aquela manhã terrível, na sacristia em Diamantina, sentiu-se completa. Não porque um homem a completava, mas porque escolhera um homem que a via como ela realmente era e a amava por isso. A vida que construíram juntos não foi perfeita. Houve dificuldades, secas que destruíram colheitas, doenças que atingiram o gado, noites em que Teodoro acordava gritando, sonhando com a esposa e filho mortos. Houve momentos em que Clarice ainda sentia a dor aguda da humilhação passada, quando via casais jovens e lembrava-se de Armando. Mas enfrentaram tudo juntos, apoiaram-se, curaram-se, cresceram juntos. 5 anos depois do casamento, nasceu Helena, uma menina de olhos verdes como a mãe e cabelos escuros como o pai. 2 anos depois, veio Miguel, robusto e barulhento. Teodoro segurava cada filho com reverência misturada com medo, lembrando-se do filho que perdera. Mas Clarice estava sempre lá, segurando sua mão, lembrando-o de que a vida era para ser vivida, não temida. A pequena fazenda de Clarice prosperou. Nunca se tornou tão grande quanto a de Teodoro, mas era produtiva e respeitada. Ela manteve sua independência, mesmo após o casamento, trabalhando sua terra com orgulho. Teodoro nunca tentou assumir o controle, apenas ofereceu apoio quando pedido. Quanto a Armando Vasconcelos, Clarice ouviu notícias ocasionalmente através de cartas de sua mãe. Ele casara-se eventualmente com a filha de um desembargador. Uma união socialmente vantajosa, mas notoriamente infeliz. Dizia-se que ela o traía abertamente e ele bebia demais. Clarice sentiu pena, não satisfação. Porque enquanto ele se prendera em uma prisão dourada de conveniência social, ela havia encontrado liberdade verdadeira. Anos depois, em uma tarde tranquila, Clarice estava na varanda do casarão, agora cheio de vida com o riso das crianças, quando Teodoro se sentou ao seu lado. "Em que está pensando?" perguntou ele, entrelaçando os dedos nos dela. "Em como a vida é estranha", respondeu Clarice. "Se Armando não tivesse me deixado no altar, eu nunca teria fugido para a fazenda do tio Geraldo. Nunca teria te conhecido, nunca teria tudo isso." Ela gesticulou para as crianças brincando no jardim, para as terras produtivas ao redor, para a vida que construíram. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias, disse Teodoro.
Às vezes, precisamos ser quebrados para ser reconstruídos mais fortes. Você acha que Ana Luísa e Rafael aprovariam? Nossa família, nossa felicidade? Teodoro ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Acho que eles queriam que eu vivesse, que eu amasse novamente, que eu fosse feliz. E eu sou, Clarice. Pela primeira vez em anos, eu sou verdadeiramente feliz. Clarice apoiou a cabeça em seu ombro, observando o sol começar a se pôr sobre as montanhas que agora chamava de lar. Ela pensou na moça que fora, vestida de noiva, esperando na sacristia por um homem que nunca viria. Pensou na dor, na humilhação, no desespero e sentiu gratidão, porque aquela dor a trouxera até ali. Aquela destruição a reconstruíra em alguém mais forte, mais sábia, mais completa. A vida não havia dado a ela o conto de fadas que imaginara aos 26 anos. Havia dado algo melhor, uma história real, com cicatrizes e vitórias, com dor e cura, com amor verdadeiro construído sobre alicerces sólidos de respeito mútuo e superação compartilhada. E isso, Clarice sabia, valia infinitamente mais do que qualquer fantasia. E assim termina a história de Clarice e Teodoro, duas almas feridas que encontraram cura uma na outra. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você ou alguém que você conhece já passou por algo parecido, eu quero te pedir algo especial. Primeiro, se inscreve no canal, porque aqui compartilhamos histórias de superação, de amor verdadeiro, de recomeços que inspiram. Segundo, conta pra gente nos comentários, você já teve que recomeçar do zero depois de uma grande decepção? Como foi? O que aprendeu? Suas histórias importam e esta comunidade está aqui para ouvir, apoiar e celebrar cada vitória, por menor que seja. E se você gostou deste vídeo, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa ouvir que dá para recomeçar, que dá para ser feliz depois da dor, que as melhores histórias às vezes começam nos piores momentos. Até o próximo vídeo e lembre-se, você é mais forte do que imagina.